Oi, Ivo. Buscarei umas águas pra nós ali fora. Naquele vãozinho, nós chegamos, tu vai descer uma rampa, tá? Desce uma rampa e sai naquele vão que nós chegamos. Aqui, ó, eu tenho aqui dinheiro. Você vai comprar ali? Água. Vida, tu quer ir lá pegar umas comidas pra Nenê? Ou o que o Ivo traz? Uma esfirra. É, uma esfirra assada. Olá, boa noite a todos e todas. Uma alegria enorme ver esse auditório lotado, com tanta gente. Já estamos aqui colocando que, sem dúvida, o trabalho, além de excelente desde o começo, durante todo o seu processo de execução, resultado e agora livro, já é um sucesso. Quer dizer, vamos lá, já é um acontecimento, né? Eu sou Silvia Borelli, sou atualmente coordenadora da CEDEP, uma coisa que me agrada muito. Herdei essa coordenação da Mariângela com muita alegria e ao mesmo tempo com muita responsabilidade. Então, na verdade, acho que me cabe aqui hoje fazer mesmo a abertura, declarar aberta a sessão e logo passar a palavra para as pessoas envolvidas naquilo que foi, porque eu entrei em janeiro, quando entrei em janeiro esse livro já estava começando a ser produzido, né? Então me cabe agradecer a presença de todo mundo, agradecer aos colegas que estão aqui na mesa, que vieram aqui prestigiar e ao mesmo tempo trazer uma palavra que eu tenho certeza é importante nesse momento em que esse livro acaba de ser publicado. Então, consideramos aberta a sessão. Uma sessão que conta com pequenos e grandes, olha, 2 bebês aqui, então é uma presença muito diversificada e muito bem-vinda, tá? Então vamos lá, aberta a sessão. Mariângela. Boa noite a todos e todas. É com uma satisfação muito grande, né, que nós nos reunimos hoje, nessa noite, aqui na PUC. E para apresentar, na verdade, não é, o resultado de um percurso bastante rico que foi feito em diversas parcerias de pesquisa e consultoria realizadas entre a PUC, CEDEP e a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Osasco. Então, este livro, não é, revela um trabalho a muitas mãos, como nós vamos ver hoje, né? E a gente pode se perguntar, por que um livro de metodologia de trabalho social em habitação? Ó, aqueles que trabalham na habitação sabem que o trabalho social é um dos elementos coração, né, pelo menos assim deveria ser, da Política Nacional de Habitação, né? E por que a gente está trazendo essa questão da metodologia? A gente sabe também que a implantação das políticas sociais, ela exige metodologias, né, de trabalho social nas diversas políticas,
E as metodologias são caminhos que são construídos, percursos, para que a gente possa atingir os objetivos da nossa ação. Nós vivemos uma realidade complexa e eu nem vou falar nada da conjuntura atual. Nem vou tocar nesse assunto. Mas a gente vive uma realidade complexa do ponto de vista das nossas ações, né? Essa complexidade demanda ações interdisciplinares, intersetoriais, que vem desafiando constantemente os nossos processos de implementação das políticas, né? E exige metodologias de ação que efetivem a intencionalidade das políticas. A construção da política, ela resulta sempre de um movimento dialético de reflexão, ação, reflexão, direcionado por uma política emancipadora, que é aquilo que a gente busca com as nossas ações, né? Que deve estar nas diretrizes estruturantes de uma política maior. A metodologia cabe traçar caminhos que são desenhados pelos profissionais, né? E esses caminhos têm que conter estratégias, instrumentos, ferramentas para cada realidade específica que se vai entender. Esse livro foi escrito com o objetivo de oferecer aos trabalhadores das políticas públicas, especialmente aos trabalhadores da política de habitação, caminhos e não receitas, né? Caminhos para efetivação de políticas, da política, de programas e de projetos na área da habitação. Vocês sabem muito bem que não existem receitas, né? Não existem receitas que possam ser aplicadas em qualquer realidade. Cada realidade é única, tem suas características próprias, e elas, ainda que sejam balizadas por diretrizes, e devem ser, não é? Por diretrizes da política maior, da política nacional, elas exigem que a gente possa, construindo as políticas, que essas políticas sejam construídas a partir da realidade na qual a gente está trabalhando, respondendo às demandas específicas dos territórios nos quais trabalhamos. Eu acredito que o conteúdo desse livro vai ser muito útil aos diferentes sujeitos que trabalham com a política de habitação. Ele significa o resultado de um trabalho empírico, né? Ele é o resultado de uma metodologia vivida nos diferentes projetos que foram executados e que deram origem a esse livro. Ele é, pois, pensando nesse processo de reflexão, ação, reflexão, ele é a reflexão a que se chegou, a síntese que se chegou a partir dessas pesquisas todas realizadas. Então, eu espero que vocês estejam bem curiosos para conhecer o livro. É um livro que ficou, vocês vão ver, muito bonito, inclusive, né? E acho que vai ser bastante útil para todos nós que trabalhamos com as políticas sociais, especialmente com a política de habitação. Nós temos a satisfação de ter nessa mesa hoje, eu vou começar aqui, vou começar pelo Sérgio. O Sérgio é arquiteto e ex-secretário da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Osasco. Eu vou passar a palavra a ele. Não sei se eu já apresento todos vocês, acho que todos, né? Sandra Simões, que é assistente social e ex-diretora do Departamento de Trabalho Social dessa mesma Secretaria de Habitação de Osasco. Tem a Rosângela Paz, que ninguém conhece, que é nossa querida professora aqui da PUC e também uma das autoras do livro. Sérgio, começa agora. Esse aqui tá bom. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer primeiro a PUC, as professoras todas
da PUC pelo convite e por ter feito um esforço sobrenatural aí para que esse livro fosse feito, né? A gente já estava saindo de Osasco, no final de uma gestão, e realmente o pessoal, as professoras dedicaram muito do tempo delas e não teve esforços que não foram feitos, e esse livro é fruto desse trabalho. Queria também agradecer a toda a minha equipe, independente de qualquer situação, de qualquer cargo que tenham ocupado, todos foram fundamentais nessa política. Queria agradecer também a minha família, que sabe o quanto foi difícil o trabalho nesses 12 anos. É isso. Eu vou passar primeiro por como foi estruturada a política habitacional e desenvolvimento urbano de Osasco. A Sandra depois vai falar um pouco mais de social, mas eu vou dar um plano geral. Se eu estiver falando muito, estiver me alongando, a Rô me cutuca aqui, que eu sei que é para parar, ok? Bom, Osasco é uma cidade com 65 quilômetros quadrados, em torno de 750 mil habitantes, e jovem, né? É uma cidade que foi emancipada em 1962, né? Então é uma cidade muito jovem, pouco mais de 50 anos, né? Mais jovem que a Sandra, ela está falando. Então, eu também queria agradecer ao prefeito Emílio, que nos deu a oportunidade de ir para lá, que foi uma pessoa fundamental na implantação dessa política. Então, quando nós chegamos na cidade de Osasco, não havia uma secretaria de habitação, propriamente dita. Foi a junção de 3 secretarias que se criou a SEDU, Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Se criou uma parte que era do georreferenciamento, que estava em planejamento, mas não tinha computador, não tinha nada, então não tinha georreferenciamento, só tinha um nome. O desenvolvimento urbano era uma outra secretaria, que também veio fazer parte da nossa, e a parte de habitação, onde não haviam assistentes sociais, arquitetos, engenheiros, contratos. Não tinha isso na secretaria. Então nós tivemos que começar do zero. Para vocês terem ideia, é bom a gente destacar isso. Na secretaria tinha acho que 2 carros, né? Algum deve lembrar aqui, a Luz deve lembrar. Acho que eram 2 carros com um computador. E ele ficava numa sala assim, ó, onde ninguém podia entrar. Era o UEM. E lá fica, parecia uma vaca sagrada, assim, parecia uma igreja. E lá ficava o único computador que então, nem eu podia acessar. Nem o secretário podia mexer no computador. Então era uma coisa muito ultrapassada, sem nenhum tipo de estrutura para que você pudesse produzir políticas públicas para uma cidade que tinha diversas feridas urbanas e que precisava de um projeto de longo prazo. Isso foi em 2004, né? A gente assumiu em 1º de janeiro de 2005 e nós começamos com uma estruturação de uma política, um debate coletivo dentro da nossa própria equipe, e isso gerou alguns pontos, né? São 3 vertentes, né, que formataram a nossa atuação. Uma, aquela parte de desenvolvimento urbano, né, onde nós tínhamos o setor de aprovação, criamos um setor de geoprocessamento intenso. Osasco tem hoje um setor de geoprocessamento realmente bem avançado, né? Tem a cidade toda mapeada, foi tirado foto, foi feito um trabalho intenso nesse sentido. E os projetos, grandes projetos urbanos. Então nós tivemos operações urbanas lá, Operação Urbana Tietê 1, Operação Urbana Tietê 2 e Operação Urbana Paiva Ramos, que ainda não foi colocada em prática, mas está em aprovação nos órgãos estaduais da área de meio ambiente. A gente tinha outro vetor, que era o vetor habitacional, né, onde tinha obras e projetos e a regularização fundiária, que começou até com o arquiteto Patrick Carvalho, que está aqui hoje, também pôde vir aqui. E o setor social, depois eu falo um pouco mais dele.
né? Então a gente tinha lá projetos de urbanização integrada, que eram grandes projetos de urbanização, projetos de urbanização gradual, porque as áreas que não tinham grandes projetos, como tratar? Você precisava reformar uma pinguela, fazer só uma viela, um esgoto de algum lugar, a gente criou esse projeto de urbanização gradual, onde a gente ia espalhando essas obras ao longo de toda a cidade. E a própria provisão habitacional, que é a construção das unidades para dar suporte para essa política. Junto com isso, nós criamos um setor de participação popular. Então, criamos de bate-pronto lá o Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que era tripartite. 1/3 dos membros do Conselho eram do poder público, 1/3 era da sociedade civil, né, sindicatos, OAB, né, enfim, dos mais diversos setores da sociedade civil, conselhos regionais, e 1/3 era votação direta dos movimentos sociais que elegiam 1/3 desse. Então o governo não tinha maioria. E lá foi criado para definir o dinheiro que teria no Fundo Municipal de Habitação, que não tinha na época, porque não tinha o fundo ainda criado, então nós criamos o Fundo Municipal de Habitação. Então no ano de 2005 nós tivemos no Fundo Municipal de Habitação a incrível quantia de R$0. Mas esse fundo chegou a ter anos com muitos e muitos milhões de reais, e foi ele que deu a sustentabilidade para toda a parte municipal da política. De onde veio esse dinheiro? Não teve um tostão do dinheiro municipal. Todos esses recursos veio de mudança de zoneamento, que nós criamos uma lei que podia fazer as mudanças de zoneamento, e da outorga do direito de construir, da outorga onerosa. Esses recursos não iam para o cofre municipal, mas eles iam direto para o fundo municipal, onde o conselho definia os locais a serem gastos esses recursos. E esse conselho que permeava e discutia todas essas ações até fora disso, certo? Falar um pouco do que foi feito nesses setores aí. Então, ao longo de 12 anos, a gente conseguiu estruturar uma política de longo prazo, e é óbvio que a gente nunca chega em tudo que quer fazer, mas bastante foi feito, né? A gente deixa entre construções entregues e acabadas, unidades habitacionais entregues e acabadas, foram 7.000 unidades deixadas em construção, mais 1.000 unidades, né? Então 8.000 unidades entregues e iniciadas nesses 12 anos de gestão. Lembrando que é uma cidade de 765 mil habitantes, e nessas famílias aqui não veio ninguém de fora, eram famílias para atender as famílias mais carentes e de urbanização local na cidade de Osasco. Que a produção interior pública até então era em toda a história de Osasco, até 2004, foram criadas 500 unidades habitacionais. Toda a história de Osasco. De 2005 até o final do ano passado, a gente tinha essas 8.000. Essas 8.000 unidades habitacionais, mas que atingiam um número de famílias de favela em torno de 30.000 famílias. De 30.000 famílias que foram, pelos diversos programas, né? Então, do PSH, Programa de Subsídio Habitacional, que era do governo federal, nós usamos para regularizar, construir 1.000 embriões, fazer serviços de infraestrutura. Mais de 6.000 famílias foram atendidas desse programa, né? E na gradual, né, que a gente falou da urbanização gradual, foram mais 12.000 famílias, mais ou menos, que receberam esse trabalho de urbanização gradual. E para vocês terem uma ideia, o trabalho de regularização fundiária entregou mais de 20.000 títulos registrados em cartório. É bom que se destaque esse registro, porque às vezes a gente fala que mas não era registrado, é registrado em cartório. Isso foi uma construção da equipe da SEDU ao longo dos anos, de conversa com sindicatos, de conversas com o Ministério Público, de novo um TAC realista, porque os TACs lá não falavam, mas dá mais 6 meses, dá mais 6 meses, ninguém fazia o trem. Então foi um TAC feito, juntando quase tudo,
e ele foi cumprido, né, à risca. E, por exemplo, os cartórios, nós temos 2 cartórios em Osasco de registro de imóveis, né? Isso se estabeleceu uma conversa, um diálogo, onde se criou diretrizes, se criou entendimento para que fosse possível. Não é papel de pão, não é registrinho, não é TPU, não é nada disso. Todos receberam os seus títulos registrados em cartório. E de urbanização integrada, obras realmente que mudaram um pouco o cenário da cidade, como a obra do Socorro Portais, que é solar, foram 4.000 famílias, sendo 1.000 construções, né? A gente tem o Vicentina, que atendeu acho que 300, 400 construções de mais de 1.500 famílias diretamente, Sabão mais 1.500 famílias, o Rochidale, que ainda está em construção, foi um projeto longo para ser aprovado, que estava em andamento, acho que deve estar lá. No todo, o Rochidale atinge quase 9.000 famílias, né, sendo que a construção aprovada no governo federal foi de 2.000 novas unidades habitacionais, né, e diversos outros projetos, né. Então, se eu posso falar com certeza, eu conheço em Osasco, é difícil você sair de um ponto a outro de Osasco e não ver alguma coisa que a CEDU não tenha feito. Muito difícil. No centro ou na periferia. Você não consegue andar sem ver essas obras. Na parte de desenvolvimento urbano, as operações urbanas, elas tomaram um grande destaque, né? A operação urbana Tietê 1 e 2, na verdade, elas são parte do mesmo conceito urbanístico, que foi de mudar a relação com o Rio Tietê. Elas ocorrem ao longo do Rio Tietê. O Rio Tietê corta Osasco na sua forma longitudinal por quase 6 quilômetros, né? E nós tentamos fazer um diálogo diferente com o Rio Tietê. Então, ao longo de todo o rio, essas operações urbanas afastaram as marginais. A proposta é sempre afastar as marginais do rio, e entre essas marginais e o rio, criar parques e com ocupação em diversos tipos de qualificação habitacional, comercial ou de negócios, né? Então, esses projetos, óbvio que são projetos que demoram 15, 20 anos para estar de pé, mas, né, a Operação Urbana Tietê 1, por exemplo, teve mais de 4.000 ou 3.000, uma coisa assim, não sei se eles lembram do número, de árvores plantadas ao longo do Rio Tietê. Deve ter até mais, né? Tem uma avenida aberta que vai desafogar a Avenida dos Autonomistas. Enfim, é uma obra que é de mais de 70 milhões de reais, onde a prefeitura colocou desses 70 milhões de reais nada. Todo esse dinheiro ele advém de uma nova mudança de zoneamento dentro da própria operação urbana, e com isso esse dinheiro vai para uma conta específica ou o cara entrega em obra direto. A gente sempre prefere que ele entregue em obra, porque senão a gente vai ter que licitar, demora 6, 7, 8 meses no melhor das hipóteses. A Operação Urbana Tietê 2, ela pega o centro da cidade e inclusive ela muda, o principal motor dessa operação urbana é a construção do novo Paço Municipal e de um novo centro de Osasco. O centro de Osasco é muito pequeno, não condiz com a importância de Osasco, né? E a gente estava construindo o prédio, teve um problema de uma ação de inconstitucionalidade, parou, depois caiu e parou de novo. Hoje acho que está parado o prédio da prefeitura, mas espero que ele volte em breve, porque realmente muda muito toda aquela região ali do centro da cidade, criando uma nova vida ali para a cidade, e ali vão trazer muitos novos empreendimentos, com certeza. Isso, toda essa movimentação e as outras políticas, é óbvio que foram colocadas ao longo dos 12 anos, fizeram Osasco sair, né, do PIB de um 15º PIB. Em 2004 a gente chegou a estar em quinto lugar do PIB no Brasil. E no ano passado, começo do ano passado,
Osasco chegou a ficar em segundo lugar no PIB estadual, só perdendo para a cidade de São Paulo, que não tem comparação de uma com outra, né? Então, isso é o que gerou de políticas na cidade. É óbvio que a gente também foi agraciado, né? Mas a gente fez a leitura correta, né? A nossa equipe, no início do ano de 2005, nós sentamos e tínhamos muito pouco dinheiro, porque a gente pegava o orçamento do ano anterior, que era um orçamento ridículo. E até havia um debate que foi feito, a gente falava, que obra vocês vão fazer? Vocês vão ter que escolher uma obra e fazer. Não pode ser grande. E nós tomamos uma decisão, porque tinha um governo que tinha assumido, o governo federal, era recente, era o governo do presidente Lula, mas havia sido formado o Ministério das Cidades, nós tínhamos uma esperança gigantesca do que viria, né? E então nós tomamos a atitude correta. Nós chegamos ao prefeito e falamos, não vamos fazer nenhuma obra, nenhuma. Nós vamos gastar todo o dinheiro em projetos. Nós vamos ficar com projetos na gaveta, porque a gente sabe que alguma coisa está vindo aí. E quando saiu o PAC 1, o pessoal até falou, pô, os caras conseguiram mais recursos que os outros. Na verdade, eles tinham mais projetos prontos que os outros. Nós estávamos mais preparados para disputar esse recurso. E conseguimos realmente um valor de recurso no PAC 1 bem razoável para a cidade de Osasco. Isso movimentou bastante a cidade. Depois acho que a Sandra vai falar um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, nas obras, que eram obras grandes, chegou a ter obra que mais de 50% dos trabalhadores que estavam trabalhando dentro da obra eram moradores de lá. Foi um acordo que a gente fez com as empreiteiras, e quando eles não tinham a capacitação técnica, foi feito cursos de capacitação técnica em parceria com outras secretarias para formar pedreiros, ajudantes de pedreiros, cozinheiras, ferreiros, e muitos desses, acabada a obra, continuaram trabalhando na construtora ainda em outros lugares. Então, isso gerou esse impulso na cidade também, ajudou a fazer esse impulso no PIB da cidade. Uma coisa que a gente também fez logo no início foi demarcar diversas áreas de ZEIS, zonas especiais de interesse social. Óbvio que a senhora, minha mãe, foi extremamente xingada pelo mercado, tal, os proprietários de terra, né, aquela coisa toda e tal. Mas depois, com certa conversa e tal, viram que não tinha jeito, começaram a negociar essas áreas realmente para fazer as unidades habitacionais. E se foram construídas 8 unidades habitacionais, é porque havia sido feito as leis, as zonas especiais de interesse social. Então, esses instrumentos urbanísticos, eles estão aí para serem usados, a gente não pode ter medo de usá-los, né? E também fizemos uma revisão total em diversas leis que estavam totalmente antigas, e a gente foi adaptando aos poucos. A questão dos nossos projetos, a gente fez questão de não fazer ampliamento de casas, né? Aquele negócio que você pega um carimbinho e vai espalhando, né? Então você, não importa como é o terreno, não importa como é o local, é tudo o mesmo prédio, né? A gente cansa de ver isso às vezes andando por aí, casinha, prédio, tudo igual, né? Então a gente teve um cuidado muito grande por conta desses projetos. E isso foi acertado, porque dá uma dinâmica diferente na qualidade urbana da cidade de Osasco, e recebeu diversos prêmios esses projetos, né? Então, muita gente que é da equipe, ou foi da equipe aqui, então a gente ganhou as melhores práticas do Congresso Nacional na área de regularização fundiária, que o Patrick ainda era o diretor de regularização fundiária, né? O Patrick que inscreveu, inclusive, nosso projeto de regularização fundiária lá, e recebemos lá o prêmio, né? Na parte de
projetos, nós ganhamos o prêmio DIAB, o melhor projeto de urbanização, com o projeto do Morro do Socó e Portais, o complexo. E ganhamos também o prêmio IAB de melhor proposta de intervenção urbana, com a Operação Urbana Tietê 2 também do IAB. Então foram projetos que foram pensados na qualidade, né? E queria destacar que o coração disso tudo, como a Maria Ângela falou, foi a questão do social, a questão do nosso programa social, da equipe do social. Fazer casa é uma coisa que é relativamente simples, né? Tijolo, cimento, telha, né? Janela. A construção de uma casa não é o mais importante, né? Como às vezes não é o mais importante até o simples questão de eu ir lá e entregar só um título para o cara da área que ele está morando e não ter o debate sobre isso, não ter o entendimento, não ter o pertencimento da cidade, né? Então o nosso social, eu quero saudar a todos que estiveram lá, né? Todas as 3 diretoras, né? A Lourdes, que foi a primeira diretora que está aqui, a Elma foi a minha segunda diretora, e a Sandra, que foi a terceira diretora. Foi uma equipe incansável, e a todos que participaram, uma equipe incansável. Eles eram os primeiros a entrar nos projetos, ficavam durante todo o projeto, e era eles que ficavam depois, né? Porque o arquiteto entra, faz a obra e sai. O engenheiro entra, faz a obra e sai. Ele volta quando tem algum problema na obra, mas ele sai. Social não, né? Então, eu acho que a gente não está lá construindo casa. Nós estamos construindo cidadania, né? Nós não estamos entregando um produto, nós estamos entregando um direito à moradia, né? E isso, eu acho que a equipe social nossa foi brilhante, e eu acho que esse livro, eu queria de novo agradecer a PUC e todas as professoras, porque vem brindar esse diferencial que foi o trabalho. E eu acho que se tem reconhecimento em vários lugares é porque realmente vocês fizeram a diferença, né? Para uma política dessa dar certo, eu queria falar que a gente tem que ter alguns, pelo menos eu imagino 4 pilares para você sustentar uma política dessa. Primeiro, eu acho que é importante a ideia de continuidade, né? Então a gente ficou 12 anos lá, né? Sou o período agora, mas foram 12 anos. Então o trabalho ele teve um tempo de maturação, né? Ele pôde ir vivendo, ele pôde ir acontecendo, ele foi construído ao longo de um grande período, né? Então a questão da continuidade, ela consegue dar estabilidade às políticas implementadas. A segunda coisa é você ter a liberdade e a confiança para o seu trabalho. Isso eu queria destacar principalmente ao prefeito Emílio de Souza. Nos primeiros 8 anos foi o prefeito lá com a gente. Ele confiou muito na gente, confiou muito, né? Eu conheci o Emílio 2 meses antes de assumir a secretaria em Osasco, 2 meses. Vi ele antes de assumir na pós 2 vezes, quer dizer, mas ele todo o tempo demonstrou confiança, né? Eu entrei lá com 30 e poucos anos, eu saí velho pra caramba. Mas eu entrei mais novo. Então ele deu liberdade pra gente trabalhar. Então a gente mostrava, a primeira vez que a gente mostrou todos os projetos para o Emílio, assim, foi Emílio, eu sei que como vai ficar o Morro do Socó. O Morro do Sabão nós vamos fazer assim, ó, a área BK, nós estamos... Aí acabou e falou assim, vocês são tudo louco. Se vocês fizerem 1/10 disso aí, eu estou satisfeito, acertei. E a gente fez tudo, né? Graças a Deus. Então eu queria destacar que essa questão de ter liberdade, né, do prefeito, de quem está coordenando tudo isso, te dar liberdade, confiança, é outro pilar fundamental. O terceiro é recursos. Você precisa ter recursos para construir isso, né? Precisa fazer a modernização,
para você conseguir ter um local estabilizado, com infraestrutura para você trabalhar, você precisa ter recurso. E para você botar nas obras, contratar bons engenheiros, bons arquitetos, bons assistentes sociais, bons advogados, é necessário recurso. Uma grande parte desse recurso nós mesmos criamos, com o Fundo Municipal de Habitação. Mas nós também tivemos o PAC, né, o governo federal. Naquele tempo, se contrário da Mariana, já eu vou falar aqui, viu, Mariana? Naquele tempo, se tinha um governo federal comprometido com as questões públicas e que botava recurso em todo o setor que a gente está acostumado a trabalhar, né? E todo o governo tem problema, todo mundo sabe dos problemas que foram, mas tinha recurso, tinha política pública para levar o que precisa para a pessoa mais necessitada para tentar trazer justiça social, né? E infelizmente hoje nós não temos mais. Essa é uma realidade. Então hoje que nós estamos vendo e estamos enfrentando no país são tempos sombrios. Então eu queria destacar, desculpa, viu, mas nós estamos vivendo um tempo de intolerância, tolerância religiosa, política, sabe, de orientação sexual. Tá muito difícil. E com o corte de direitos trabalhistas conquistados ao longo do tempo, como se fosse o trabalhador o culpado. Eles querem provar que o trabalhador é o culpado do que está acontecendo, né? E não foram tudo o que aconteceu. O culpado é o trabalhador. Então, e o desmonte de todas as políticas públicas que nós tínhamos construído até antes do Lula. São políticas públicas que já vinham do governo Fernando Henrique Cardoso e que também estão sendo desmontadas. Tudo está sendo desmontado em prol de um projeto nefasto. Então, recurso é necessário também para que se mantenha. Seria o terceiro pilar que eu colocaria. E o último pilar aqui, e eu tive muita sorte nisso, você precisa ter uma equipe fera. Sua equipe precisa ser boa. Senão você não consegue montar um projeto de longo prazo, estruturar um projeto de longo prazo. E eu tive a felicidade de ter uma equipe comprometida em todos os setores, né? Eu queria destacar todo mundo aqui do social, que trabalhou ao longo de todos esses anos lá, por conta do trabalho que fizeram, dos meus diretores todos, né? Às vezes a gente fechava a porta lá na salinha lá, pau quebrava, viu? Quebrava, mas saía de lá, estava todo mundo conversado, já tinha sido feito votação, já tinha eleito o que era para fazer, e pá, era ali para frente, todo mundo estava alinhado. E brincava, mas todo mundo se gostava, todo mundo trabalhava muito e gostava do que fazia. Então precisa ter muito prazer pelo que faz. Então acho que esse é o quarto pilar que eu colocaria de uma equipe muito boa. Então a gente teve os quatro, e acho que isso que foi uma felicidade para que a gente conseguisse realizar tudo. Acho que é isso. Queria só destacar que eu trouxe 6 livros, além da metodologia, mas só para ilustrar, aqui não tem todos os números, tá? Falta muita obra, falta muitas fotos, as fotos são desatualizadas. Esse livro é de 5 anos atrás, tá? Então ele não tem grande parte do que a gente falou aqui. Mas ele traz algumas fotos e algumas coisas que dá para ter uma noção, que tá ali, são 6, se precisar de mais depois também eu posso enviar. Tem um segundo livro ali, que é da experiência que a gente fez uma parceria com a Universidade Politécnica de Torino, na Itália. Então, todo ano a gente recebia alunos de pós-graduação da Politécnica de Torino, em arquitetura e engenharia, e eles ficavam na cidade de Osasco, fazendo projetos sobre a cidade de Osasco. O pessoal, inclusive do social, tinha muito mais relação com eles do que o pessoal de projetos e obras, né? Então, foi bem legal, também foi uma parceria muito gostosa. Fizeram bastante projeto, tomaram bastante caipirinha. Arquitetos e arquitetas italianos, né? Não era só arquiteto.
Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, a Silvia, a Mariângela, a Rosângela, a Lourdes, Marizinha e todos os outros, a toda a PUC. Obrigado e parabéns. O livro ficou muito bonito e a gente sabe que foi feito com muito carinho, muita dedicação. Obrigado. Bom, chegou minha vez. Acho que para quem já me conhece sabe que eu estou quase em pânico aqui, né? Então, ainda mais depois assim da fala do Sérgio, que ele é mais solto, eu fico mais contida, então, né? Mas eu acho que eu vou começar agradecendo também aqui as professoras, né? Eu acho que o Sérgio, a equipe, né? Eu não vou nominar, eu estou revendo pessoas que já não estão mais lá, isso está me deixando também emocionada. Eu sou meio emotiva também, né? As diretoras que me antecederam, a Lourdes que desbravou, eu falo que ela foi a primeira que foi lá e desbravou aquela situação que estava ali, que conseguiu estar dando os primeiros passos lá e as primeiras diretrizes do trabalho lá, né? E queria agradecer também a equipe, aqui a Carola, o Virgílio, a Marisa, né? Tá aqui, eu sei. E porque eu acho que nós fizemos um trabalho conjunto que resultou no livro. Eu acho que foi um desafio topado pela equipe, construído pela equipe, né? Porque quando a gente estabeleceu a primeira pesquisa de impacto do trabalho social, que acho que foi quando nós começamos a pensar sobre isso, foi a gente também estar se expondo, né? Abrir completamente a nossa prática para uma avaliação do nosso trabalho, né? Eu acho que isso foi uma coragem da equipe, né? Isso foi uma decisão coletiva, né? E depois resultou então nessa proposta da construção do livro, de estar pegando a nossa experiência, a nossa prática, todo o percurso que a gente fez nesses 12 anos e trazer aí com toda a base, o referencial metodológico, né? Como a professora falou, é uma experiência que estava mais no campo empírico, né? Não tinha ali, não estava estruturado com as bases metodológicas, né? Bom, e aí o Sérgio já falou um monte de coisa, recuperou a história, eu acho que a questão aí dos 12 anos, né? Eu entrei em 2009 lá, já tinha Lourdes e Alma construído bastante coisa, eu acho que falando do olhar do trabalho social, o desafio democratizador que foi essa gestão, né, de estar estabelecendo canais de participação e deliberação da política habitacional, né? Então, o Sérgio também falou que foi criado lá a equipe de participação social, a questão do Conselho Municipal, né? A Elaine ficou os 12 anos à frente desse trabalho lá e que estruturou também recuperou uma história que já estava mais perdida dos movimentos sociais, né? Que o Osasco teve uma história de movimento social muito forte, mas que por um período acabou sendo mais adormecido, né? Ficou mais adormecido com uma prática das gestões de eleger presidentes de áreas e o diálogo ser estabelecido com os presidentes de área sem que tivesse um diálogo com os moradores de fato. E acho que esse foi um desafio imposto, né, assumido pela equipe, não imposto, né, assumido pela equipe de estar construindo um canal de conversa, de diálogo com os moradores de modo geral e não só aquele grupo de presidente de área, né? Bom, então não vou falar aqui que eu tinha até feito da questão de como que era a estruturação do famoso computador, que era meio mito, meio lenda lá, né, que ninguém podia entrar, sentar, mexer. A estrutura física da secretaria era muito ruim, né? Eu acho que era uma situação muito fragilizada, né? A gente ficava até um pouquinho mais tarde lá, ouvia os barulhinhos dos ratos, né, Letícia? Dos ratos,
enfim, tudo que tinha assim lá era bem ruim, né? Bom, e isso também teve essa estruturação aí do trabalho e, aí voltando aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui, né? Eu acho que no início, e aí houve uma opção também de contratar os técnicos sociais, né, alguns técnicos que tinham experiência já com trabalho social, outros que em habitação, pegar os cargos comissionados no início e quando veio o PAC, então, estruturar uma equipe contratando, dentro do contrato do PAC, ter uma equipe de trabalho social, que naquela época já não tinha tanto essa exigência, foi uma opção da secretaria e de estar fazendo ali, de estar formando essa equipe. E com isso a equipe foi tendo, né, mais robustez, tinha uma equipe, quando eu cheguei, já bastante fortalecida, né? E, como eu falei, eu assumi em 2009. O que foi o ano de 2009? Né? Foi 2006 que foi lançado o PAC, então tinham obras que tinham começado, 2007, né? Obras que tinham começado em 2008 e 2009 lança o Minha Casa Minha Vida e também a Lei de Regularização Fundiária, estabelecendo aí o trabalho social como um componente também dentro da regularização fundiária. Então, com isso, a equipe estava estruturada, tinha lá uma equipe que era a estrutura mais do território, norte e sul, e a gente fez uma opção de fazer uma estruturação por programas, uma vez que os programas estavam novos, assim, estavam lançados, e era necessário que as equipes se apropriassem do conteúdo dos programas, mas sem perder a diretriz, né, do trabalho social que estava estabelecido, que era o trabalho por território, respeitando a dinâmica do território, né. Bom, e aí como construir? O Sérgio falou a questão da confiança, né? E da liberdade. Eu acho que nos 8 anos que eu fiquei lá, eu acho que a gente teve liberdade para trabalhar, confiança por parte dos secretários. Se o Sérgio teve a confiança por parte do prefeito, eu tive por parte do secretário uma confiança e uma autonomia, aonde, em discussão com a equipe, eu acho que isso foi uma característica, né, de a gente estar sempre discutindo, dialogando, tendo o olhar do técnico que está lá no território, e conhece e tem a dinâmica do território para trazer qual é o enfrentamento, qual é a estratégia para estar fazendo ali a atuação do trabalho social, né, para estar enfrentando, para além dos canais de participação. Um desafio também que teve na cidade, e acho que a gente tentou por algum tempo, foi a questão das favelas lá na cidade eram áreas livres e por muitas vezes outras secretarias não entravam na favela. Eram territórios quase que proibidos e a equipe social falava, como que vocês vão entrar aí sem polícia? Era uma situação que eu acho que a gente foi quebrando esse preconceito na cidade. Durante um período nós tivemos um trabalho lá que a gente chamou de Fórum de Pós-Ocupação, aonde todas as secretarias participaram apresentando a sua política pública para os moradores e depois os moradores apresentaram seus territórios para os representantes da política pública. Foi uma ação bastante interessante, teve resultados bastante positivos. Secretarias que não tinham diálogo estabelecido nos territórios passaram inclusive a ter. Secretaria de Transporte fez plano de trânsito e transporte com a parceria dos moradores, numa ação bastante interessante. Eu lembro que o engenheiro lá na época falou assim, nossa, nós economizamos o dinheiro de consultoria aqui, porque ele fez todo o plano de transporte no Morro do Socorro de Sentina, porque os moradores sabiam o horário de pico, qual que era a rota de desvio, então teve uma ação bastante interessante, né, com isso. O que eu queria reforçar, eu não vou me estender muito, né, o que eu queria reforçar é que durante todo o processo, eu acho que teve a construção de espaços participativos.
E vou só dar uma exemplificada. Aí uma coisa que eu queria falar também, para não esquecer, porque é a opção dos programas também. Eu acho que para quem é da política habitacional, quem é trabalhador da política habitacional, eu falo que tem uma pegadinha no trabalho, que é a obra. Se a gente não tomar cuidado, a obra engole o trabalho social. Ela engole em todas as fases, porque ela é mais premente, ela está ali, ela está visível. Então, a gente fez também essa opção para que pudesse, que a gente não perdesse de vista o trabalho com os loteamentos e com a provisão habitacional, né? E aí, como experiência, que tem algumas que estão no livro, tem outras que não estão, mas eu queria dar alguns destaques. Se a gente pegar no PAC 1, que eram conjuntos que eram construídos ainda em áreas irregulares, não como o PAC 2, que aí já era vinculado à Minha Casa Minha Vida, foi feito todo um trabalho em todos os conjuntos de discussão de definição de condomínio, da estrutura do condomínio. Então você tinha ali, se o condomínio ia ser cercado, isso depois que eles já estavam morando, porque era isso dentro do período de pós-ocupação. Se seria cercado, se ele seria aberto, se ele seria fechado, se ele teria 40 apartamentos, se ele seria da quadra, e uma decisão coletiva pensada, construída com eles, aonde os elementos do que se compõe aquele condomínio, por que algumas questões tinham que ser, que eram condições, né, de ter, porque tinha aquilo para eles irem se apropriando, não só do seu apartamento, mas também do bairro construído ali, né? No Minha Casa Minha Vida, a gente teve processo de escolha de vizinhança, a gente teve um confronto com a Caixa na época, que queria a questão do sorteio, a gente fez todo um procedimento, mas a gente viu que só isso não era suficiente. Não era suficiente para a construção desse novo território. Então, a gente, numa reflexão com a equipe, foi tiradas novas estratégias de como ocupar um novo território, de que forma você fazia essas mudanças, que a mudança não é só pegar o caminhão, tirar a pessoa da favela ou do aluguel e levar para esse novo território. Até a forma como chega naquele território, você inclusive determina o mando, o comando, a dinâmica daquele território. Então isso era uma preocupação que a gente tinha nos conjuntos, pela experiência que a gente teve, algumas sofridas, vamos falar assim, né? Outras que a gente tentou, e com erros e acertos, né? Eu acho que não tinha como a gente ter certeza que tudo ia dar certo, né? No PAC 2, acho que teve uma experiência que foi bastante importante, e quando nós chegamos, o Sérgio falou no Rochidale, que é um bairro emblemático, né? A gente falava que o céu escurecia, o Datena já catava o helicóptero e ia lá para o Rochidale, né? Era aquela coisa bem sensacionalista, mas com as enchentes. E quando foi estabelecido o projeto, ficou algum tempo sem começar, e quando começou a gente tinha que já começar a remover pessoas porque os apartamentos estavam prontos. E pelo processo de discussão com a equipe, com a formação e com a abertura que teve na secretaria, a gente fez uma mudança de projeto bastante significativa que atendia aquilo que os moradores de fato entendiam como melhor para aquela área. E era um projeto que tinha avenidas estruturantes, canalização do braço morto do Tietê, não era um projeto pequeno, mas que a gente teve essa abertura de poder entender a história daquela ocupação, a história daqueles moradores, e esse projeto teve mudança de eixo de viário, mudança de, se eu falar errado também, mudança do eixo do córrego, teve um impacto bastante grande. Lógico que o projetista, o empreiteiro ficava muito bravo, mas eu acho que teve uma coisa que foi bancada pela secretaria, pelo Sérgio, pelos diretores, né, e pela equipe técnica que estava acompanhando lá também, tanto do social como do físico. E já encerrando, né, eu acho que assim, mesmo estando... então, eu vou falar agora aqui da regularização, né, que eu acho que a questão da regularização fundiária, ela foi um destaque, né,
Eu acho que Osasco não tinha, em 2005, a questão da reintegração de posse, né? Não tinha esse fantasma. As áreas eram ocupadas, inclusive algumas promovidas pelo poder público ainda quase naquela época. E você levar a discussão sobre o que era a regularização fundiária, o que era a questão da segurança na posse, sem ter esse fantasma, já era uma coisa, como entender que aquele papel, a diferença de um termo de permissão e a questão de uma regularização fundiária de fato. Então, acho que teve toda uma construção, a construção com os fóruns, o espaço dos fóruns, formando um grupo de moradores ali, entendendo e se apropriando de uma política pública. E no final, mais para o final, quando os planos de regularização fundiária já estavam sendo feitos com mais volume, uma preocupação, e fiquei muito feliz de ver a Luísa aqui, né? Ela teve um papel, acho que, bastante importante na construção de uma metodologia de trabalhar com a regularização fundiária, aonde se fez ali um processo, aonde via a questão da cidade, a questão do bairro, a questão do morador, do loteamento, com os moradores, discutindo inclusive a questão do uso daquele loteamento, como seria o uso dos espaços, o potencial construtivo, ele se apropriando daquilo e definindo como seria o seu pedaço de cidade ali, e garantindo no plano de regularização fundiária, que seria registrado ali no cartório e daria com isso uma garantia maior contra aí a especulação de mercado. Bom, então eu gostaria assim de falar que o livro ele é resultado de um trabalho de equipe, né? Eu acho que cada pessoa que está aqui contribuiu, que está aqui da equipe, os que não estão também, eles contribuíram para isso. Mesmo quem não estava no período de desenvolvimento do livro, tem a sua contribuição, porque trabalho social é processo. E cada um ali contribuiu num pedaço para chegar onde estava. Sem o anterior, não teria esse resultado que tem aqui no livro hoje, né? Queria fazer um agradecimento especial à equipe de coordenação que me acompanhou nos anos, que está o Ângelo, a Eide, a Marcela e o Daniel, que não pôde estar presente aqui, que no período de construção do livro, a gente passou bastante tempo, foi muita pizza à noite, né? Às vezes passando aí até à noite mesmo, para poder estar trazendo as informações necessárias para o livro. A Michele, que se dispôs a estar contribuindo com a construção do livro, a Fernanda, né? Desculpa, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, né? Mas eu acho que toda a equipe colaborou para que hoje a gente pudesse ter um livro que a gente espera que contribua alguma coisa para estar garantindo aí a discussão do trabalho social na política pública. E aí eu vou pedir licença e agradecer, se eu ficar emocionada. Porque assim, eu acho que a Luciane, que não está aqui hoje, ela brincava comigo e falava assim: Sandra, você tem uma irmã gêmea, né? Porque o trabalho social em habitação, ele exige uma disponibilidade de tempo, final de semana, noite, né? Sem isso a gente não consegue de fato atingir as pessoas. Aí a gente vai fazer um trabalho, né, que não é aquele trabalho de fato democrático. E a Lu sempre falava: você tem uma irmã gêmea, porque eu saio daqui, você está aqui, eu chego, você já está. Então, nesses 8 anos, eu acho que foram 8 anos de intensa dedicação, né? E de ausência na minha casa. Então, eu queria agradecer minha família, que está aqui hoje. Eu vou ficar emocionada, porque foram parceiros, nunca tive uma cobrança, né, das noites, às vezes noite inteira, né, que a gente teve que passar fora, os finais de semana, e que muitas vezes as pessoas até não entendiam, né, quando eu falava que eu não tinha vida, né, que tenho sim, e me orgulho muito e agradeço muito minha família pelo apoio que eles me deram para poder desenvolver isso. Obrigada para todos.
Bem, depois dessas duas falas emocionadas, né, do Sérgio e da Sandra, eu queria talvez só trazer algumas reflexões desse lugar, que foi o lugar da equipe, né, da PUC, a equipe que fez a consultoria, que fez essa parceria, e destacar algumas questões que me parece que foram assim, muito importantes para nós também nesse processo. Eu queria também talvez fazer uma fala um pouco mais breve para que a gente pudesse ter um tempo de ouvir vocês, dialogar, trazer algumas questões, né? É realmente com muita alegria que a gente chega nesse momento, a gente nem sabia se a gente ia conseguir concluir a publicação e fazer chegar a esse momento, né? Então realmente é muito prazeroso você concluir esse caminho. Nós da equipe, aqui eu queria falar, eu estou mesmo falando em nome da equipe, que é a Carola, a Marisa, a Lourdes, o Virgílio. Nós começamos esse percurso junto com o Osasco em 2013. Em 2013, nós iniciamos uma pesquisa, que foi uma pesquisa de avaliação do Minha Casa Minha Vida. Uma pesquisa que foi a partir de um chamamento do Ministério das Cidades, a partir do Ministério das Cidades com o CNPq, e já naquele momento a gente identificava que Osasco trazia um diferencial na sua experiência. E propusemos uma pesquisa, a pesquisa foi selecionada, foi uma pesquisa de uma parceria do CEDEP com o NEMOS, aqui da pós-graduação da PUC. E a pesquisa foi para nós uma primeira aproximação sobre essa experiência de 12 anos que o Sérgio e a Sandra trouxeram aqui para a gente. Essa pesquisa sobre o Minha Casa Minha Vida, que é uma pesquisa inicial da primeira fase do Minha Casa Minha Vida, ela vai trazer elementos muito importantes para a gente já pensar o trabalho social. Já estavam ali presentes naquele olhar que a gente fazia dos limites do programa, das dificuldades do programa e, ao mesmo tempo, de qual era o diferencial e a importância do trabalho social que vinha sendo desenvolvido. E, concluindo essa pesquisa, que fez parte de uma rede de instituições discutindo a questão da inserção urbana, da segregação, nós tínhamos uma questão que nos acompanhava o tempo inteiro, né? Nos grupos de pesquisa, que quais eram as necessidades habitacionais que estavam sendo atendidas e que cidades estavam sendo construídas. Isso um pouco era o nosso diálogo no campo do urbanismo, no campo da produção, dos estudos da área social. Afinal, para que nós estamos fazendo esses programas e desta forma? Isso foi nos trazendo muitas problematizações no decorrer dessa primeira pesquisa. Quando nós encerramos a primeira pesquisa, logo na sequência, e aí, através da Sandra, nós fomos provocadas a fazer uma segunda pesquisa. Uma segunda pesquisa que ampliasse a pesquisa que a gente tinha feito no Minha Casa Minha Vida para os outros programas de Osasco. Para a regularização, para a urbanização, para a provisão, mas ampliando. E uma preocupação muito interessante que era, nós queremos captar qual é o olhar, qual é a percepção dos moradores. O que é que os moradores perceberam das intervenções durante esses anos, né? E tem aqui, eu acho que uma questão, um diferencial para nós muito importante, né? Porque nós fomos provocados por uma prefeitura para fazer uma avaliação que não era uma avaliação nos moldes do que institucionalmente se cobra que as prefeituras façam de avaliação. A prefeitura queria saber o que os moradores pensavam do seu trabalho e das suas intervenções. Isso saía um pouco do script, vamos dizer assim, das avaliações mais formais ou das exigências contratuais, como, por exemplo, fazer uma avaliação de pós-ocupação, que é muito importante, as avaliações de pós-ocupação. Mas era assim, nós fomos contratados pela prefeitura com recursos próprios, construídos, como o Sérgio falou, através do fundo da prefeitura, porque era fundamental para que nesse processo tivesse o olhar dos moradores. Então isso já nos dá um pouco também esse diferencial
da prefeitura, né? E essas pesquisas, essas duas pesquisas, elas têm coisas muito interessantes. Não foi possível, a gente até tinha intenção de, junto com essa publicação, tinha um outro caderno em que a gente publicava uma síntese dessas duas pesquisas, mas elas podem ser disponibilizadas, os seus resultados. Mas, de qualquer forma, as duas pesquisas, elas reforçaram para a gente o que a gente já vinha trabalhando e apontaram coisas interessantes. Primeiro, essa importância de que a política habitacional tem que estar articulada com a política urbana, né? E essa articulação não dá para você simplesmente, como o Sérgio falou, fazer caso. E a experiência de Osasco de estruturar uma política já desde o seu início, política de desenvolvimento urbano e habitacional, para nós mostra que é um acerto muito importante. A segunda questão é que as pesquisas vão apontar essa transformação mesmo no território, na cena urbana, né? Essa questão dos 12 anos de gestão, há avanços muito importantes, tanto na afirmação do direito à cidade, ao direito à moradia, mas no enfrentamento das desigualdades socioterritoriais. Então, isso que o Sérgio diz, não é possível você andar em Osasco sem esbarrar em alguma obra, né? De alguma forma. Quer dizer, o nível de irregularidade chegava a quanto, Sérgio? 60%? Passava de 50% o nível de irregularidade na cidade, dos loteamentos. E essa situação, quer dizer, se colocar com um grande desafio de enfrentar as desigualdades e as irregularidades do território, e parece que as pesquisas mostram que isso foi um acerto muito grande da política. E o terceiro ponto que acho que as pesquisas vieram apontando também foi o acerto no investimento da estruturação da política urbana e habitacional, da estruturação da equipe, da estruturação da secretaria. Saindo daquela situação de uma salinha, de um computador, de 2 carros, para uma situação de ter uma sede, de ter equipes montadas, diretoria, uma estruturação de equipes, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe, né? Mas essa questão da estruturação é um acerto fundamental, que é possível deixar para uma continuidade, né? E, junto com isso, o acerto de discutir o lugar do trabalho social, né? E aí sim começa a entrar um pouco no nosso recorte da questão da metodologia de trabalho social, um acerto importante de entender que o trabalho social, ele não é um apêndice, ele não é um anexo, ele não está ali para simplesmente atender a emergência, né? A questão emergencial da chuva, do deslizamento, etc. Mas o trabalho social, ele é componente efetivamente da política pública, ele tem que estar na estruturação, ele tem que ter recursos para o trabalho, ele tem que ter equipe de trabalho, ele tem que ter formação da equipe. Então, me parece que veio junto nesse processo, nessa construção, e isso vai fazer diferença nos resultados, né, do trabalho. Com problemas, com limites que as pesquisas também vão apontar, né, até onde foi possível avançar, por exemplo, numa composição de equipe mais estatal, ou até onde é possível você ter que fazer uma composição numa equipe de contratação estatal e ao mesmo tempo terceirizada, mas mantendo o comando público na condução do trabalho. Quer dizer, todos esses desafios foram aparecendo durante as nossas pesquisas. E mais interessante é que, assim, quando a gente faz a segunda pesquisa para captar a percepção dos moradores, eles entendem isso, eles percebem que a estruturação do trabalho, a informação, a organização, a participação, a presença das equipes em área, nos territórios, faz a diferença, né? Eles se referem o tempo inteiro à questão da informação, da presença na área, como elementos importantes para a política, né? Bem, é a partir então dessas duas pesquisas que a gente chega na publicação. Eu não vou entrar em detalhes dela, mas que é interessante que, ao mesmo tempo que nós fomos provocados a fazer uma pesquisa sobre a percepção, nós fomos provocados, e aí pela equipe do social, através da Sandra, a dizer assim, olha, nós queremos fundamentar o nosso trabalho. Nós temos um trabalho, a gente sabe que o nosso trabalho é importante,
mas a gente briga muito por esse trabalho, mas a gente quer fundamentar esse trabalho. E essa foi uma segunda provocação que a academia teve, que foi de pensar quais eram os fundamentos desse trabalho a partir do trabalho, e não a partir do que nós tínhamos teoricamente na academia ou nas diferentes produções, né? Acho que isso é uma inovação metodológica, que eu acho que a CEDEP tem uma tradição de fazer uma metodologia dialogada com seus sujeitos, com seus interlocutores, uma construção coletiva. Isso foi um processo de dupla mão, né? É um processo que foi muito rico para nós, muito rico para a equipe, e que a gente o tempo inteiro trabalhava nesse movimento. Eles nos mandavam, trabalhavam à noite, de madrugada, de final de semana, e a gente ia para lá e sentava junto e ia construindo. Então, essa produção, quer dizer, a produção desse conhecimento para nós foi de uma riqueza muito grande. E eu queria então destacar nessa produção, que vocês depois vão poder ler, talvez dois elementos que me parecem bastante inovadores, ou próprios de Osasco, né? Como a Maria Ângela disse na fala, quando a CEDEP disse, não, nós vamos publicar, sim, vamos enfrentar, vamos buscar publicar, porque entendia que esse trabalho, ele tinha um diferencial, mas que ele podia se tornar referência para outros trabalhos. Mas com esse cuidado que a Maria já destacou, de que ele não é um receituário, ele não é um manual, e muito pelo contrário, na verdade, ele pode ser em alguns aspectos replicado, mas ele tem que ser contextualizado. Ele foi construído num contexto, que é esse contexto que o Sérgio e a Sandra trouxeram, mas ele tem e vocês quando lerem vão perceber isso, ele não é possível de replicar, mas ele provoca. Ele é um trabalho que nos provoca a novas formulações, a novas sistematizações de experiências de trabalho. E aí eu queria, já indo um pouco para o final, talvez destacar o que para mim foi muito interessante nesse processo de construção, né? E nos resultados finais. O primeiro, que foi, a gente trabalhou muito com a equipe, eles queriam fundamentar o trabalho. Lógico, a equipe já tem a própria política municipal, ela dá as diretrizes para a política, para o trabalho social, e nessa busca de fundamentação, nós fomos juntos com a equipe discutindo assim, quais são os conceitos chaves para o trabalho. E aqui, dentro da nossa equipe, na PUC, discutindo muito, a gente tinha alguns elementos que a gente achava que eram fundantes da política, fundantes de pensar a questão da inserção urbana, da construção das cidades. E nesse processo com a equipe se chegou, o que para a equipe eram 3 conceitos chaves do seu trabalho, olhando para o seu trabalho, né? E foi a partir daí que nós escrevemos. O primeiro conceito-chave, que foi território e o direito à cidade. E afirmando a questão do território e o direito à cidade como uma necessidade da equipe de compreender a dinâmica do território, de compreender e respeitar a história dos moradores. A equipe dizia muito isso. Nós temos que compreender, mas respeitar a história, a trajetória dos moradores. Nós temos que estar presente na área. A presença dos profissionais, das equipes, é fundamental na área, essa presença cotidiana. Nós temos que respeitar os vínculos de vizinhança, preservar esses vínculos de vizinhança nos processos, por exemplo, de provisão, de construção. Nós temos que articular, e a grande dificuldade de articulações intersetoriais. Então, a questão do território e do direito à cidade, ele veio com uma compreensão e com um conteúdo muito próprio, né? Um segundo conceito, que foi da equipe muito forte, foi a ideia de protagonismo e participação. E esse foi muito interessante, porque, do ponto de vista acadêmico, a gente poderia formular o fortalecimento da cidadania e da participação e dos movimentos sociais. E a equipe nos dizia, não, nós queremos o protagonismo. A palavra protagonismo tinha uma importância muito grande para a equipe. E a gente fez muitas discussões para até começar a construir junto esse sentido, esse significado do protagonismo. No sentido, olha, para nós é muito importante valorizar as lideranças
incentivar novas lideranças, os espaços de participação. Nós trabalhamos fortalecendo espaços de participação, mas o protagonismo das mulheres, a questão de gênero, nós temos que dar visibilidade ao protagonismo, né? Então, isso foi muito forte nesse segundo conceito. E o terceiro conceito, que muito interessante, que eu acho que quando o Sérgio conta essa história de 12 anos, dá para entender, é entender que é um conceito-chave para a equipe, o processo de gestão, né? E aí, entender o trabalho social dentro do processo de gestão. Uma gestão participativa, democrática. E é muito interessante, porque no debate, por exemplo, os projetos de trabalho social, né? Hoje uma exigência para os financiamentos, etc., para a equipe, ele é uma ferramenta dentro do processo de gestão. Ele não é em si mesmo, né? O PTPS, etc., mas ele faz parte da gestão, né? Então, eu acho que eu queria destacar, porque eu acho que os conceitos foram muito interessantes, e isso que eu digo, quer dizer, numa outra experiência, talvez não sejam exatamente esses, ou exatamente com essas formulações, mas falam dessa trajetória de Osasco. E o segundo elemento que eu queria destacar é que eu acho que a equipe, na sua construção de um conceito de trabalho social, que a Sandra disse, nós entendemos o trabalho social como processo, a equipe ressignificou o que na habitação nós chamamos dos momentos de intervenção do trabalho. O pré, o durante, o pós-obra foi ressignificado para a equipe. Isso é muito interessante de perceber na publicação. O que nós tentamos, e espero que vocês consigam perceber isso, há uma totalidade para a equipe, né? Não são momentos estanques, separados, há uma totalidade processual que nós chamamos então de percursos metodológicos do trabalho. Você tem questões mais específicas, mas há uma totalidade. Enfim, eu queria destacar esses elementos, porque eu acho que eles foram muito ricos, e queria mostrar mesmo que esse trabalho foi possível com esses sujeitos, né? A presença do Sérgio, o Sérgio efetivamente conduziu a estruturação da política municipal e bancou, né? Como disse a Sandra, ele bancou que a equipe social é componente sim da política e ele tem essa compreensão mesmo antes de ir para Osasco, né? O papel da Sandra, fundamental para quem conhece a Sandra, né? A Sandra é mais do que uma assistente social, ela é uma insistente social, né? A Sandra é muito insistente e a Sandra briga por esse lugar da equipe, esse lugar do trabalho social, né? Toda a equipe que a Sandra também já nomeou, a equipe de coordenadores, o Ângelo, o Daniel, a Eide, a Marcela, jovens profissionais que junto com a Sandra assumiram esse papel de coordenação, interlocução com a gente, interlocução com a equipe. Eles não davam nenhum passo com a gente sem discutir com a equipe antes. Eles faziam questão, não, isso a gente não discutiu com a equipe ainda, isso a gente precisa voltar, né? Eles em nenhum momento se descolaram do trabalho e a gente dizia, a gente aflita para começar a avançar e escrever, não, nós temos que dar o tempo da equipe. A equipe precisa discutir, precisa voltar a essas questões. Nós precisamos discutir mais com a equipe. Então, toda essa interlocução, que eu acho que toda essa mediação foi fundamental dos coordenadores e com a equipe, né? Então, essa publicação é resultado, acho que, desse diálogo, esses vários diálogos permanentes e que, como eu disse, ele não é uma receita, mas ele é possível de ser uma referência. E ele nos provoca, e eu queria finalizar então fazendo algumas provocações, né? O Sérgio já tocou, nós estamos vivendo um momento muito difícil para todas as políticas públicas. Faz um ano de golpe, e é preciso dizer, nós vivemos um período de um golpe, e esse golpe, a Rosa já está puxando ali um fora Temer, fora Temer, mas esse um ano de golpe é galopante ver o desmonte em todas as áreas das políticas sociais, não só na habitação, né? Mas esta área da habitação e da política urbana, ela tem pontos cruciais para a gente discutir, né? Então nós vivemos um tempo difícil, mas é um tempo ao mesmo tempo de muita resistência e de muita articulação das forças políticas no campo dos movimentos sociais, no campo da esquerda. Então eu queria simplesmente
para finalizar, assim, apontar algumas coisas que a gente vem discutindo em vários espaços, no Fórum de Trabalho Social, nos nossos cursos sobre trabalho social. O primeiro, que é preciso resistir às investidas do capital financeiro nas políticas sociais. E eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles na política urbana habitacional, não de agora, essa é uma contradição de origem da própria questão urbana, quer dizer, os interesses do capital financeiro e imobiliário presentes, que também submetem o trabalho social à implementação, submetem o trabalho social ao ritmo da obra, aos tempos da obra, aos interesses de um projeto que exclui a população e segrega a população na cidade. Essa é uma questão que está em disputa, quer dizer, que cidade queremos, uma cidade mais segregada, uma cidade mais inclusiva, né? E eu acho que esse é um ponto que nesse momento, nesta conjuntura de golpe, a questão dos interesses do capital financeiro e imobiliário estão muito fortes. A segunda questão, que é um desafio para o trabalho social, é fortalecer a participação dos territórios, remando contra a maré, e se somar às articulações dos movimentos sociais de moradia e dos movimentos sociais que vêm fazendo frente a toda essa situação de golpe. Num terceiro lugar, construir estratégias de trabalho social para além das definições que estão nos manuais, que estão nas portarias. Nós temos que ser criativos, nós temos que nos desafiar a ir além do que está nos manuais, nas portarias, nas exigências dos nossos contratantes, né? E por fim, esse desafio que eu acho que a gente hoje aqui inaugura de uma certa forma, que é o de registrar, que é o de sistematizar, que é de escrever as nossas experiências, socializar, compartilhar, porque eu acho que também isso é uma forma da gente fazer resistência. Obrigada. Então, está aberta a sessão de perguntas. Por favor, quem fizer uma pergunta, venham aqui para poderem ser filmados ali. A gente está pedindo para vocês, todo mundo, por favor, assinar a lista de presença que está em cima da mesa e deixar o e-mail. Ah, não está em cima da mesa, está passando. Já passou. Então, para que tenhamos aí o registro de vocês para os próximos eventos. Certificado, entendeu?